Hoje vamos falar um pouquinho sobre as principais patologias ginecológicas. Então, a síndrome do ovário policístico é uma síndrome, um distúrbio hormonal comum nas mulheres em idade reprodutiva, tá? Ela, então, é uma doença definida pelo aumento do tamanho dos ovários, que criam, então, várias bolsas cheias de líquidos, os cistos, tá? Geralmente, então, estão presentes mais de 10 cistos em cada lado, tá? Em cada ovário. Na maioria dos casos, esses cistos, então, eles não têm nenhuma importância fisiológica para a mulher, tá? E não modificam o corpo, a anatomia, então, o corpo da mulher. É provável, então, que esses cistos sejam resultado, então, da associação de fatores genéticos e ambientais. Já, então, o cisto de ovário, ele é diferente porque ele geralmente, então, é uma lesão única, um cisto único, tá? Tem um tamanho maior que, em geral, é acima de 2 centímetros. Então, a diferença de síndrome do ovário policístico, que são muitos cistos, do cisto do ovário, tá? Então, as principais características da síndrome do ovário policístico são, então, a menstruação irregular, tá? Os ciclos, então, são geralmente anovulatórios, que a mulher não ovula. Pode ocorrer, então, infertilidade, obesidade, aumento de pelos e a presença de acnes. Então, laboratorialmente, então, é comum encontrar, então, nessas mulheres com a síndrome do ovário policísticos elevados níveis de glicose no sangue, tá? Cerca de 10% dos casos, essa alteração de glicose no sangue é suficiente, então, para causar a diabetes mellitus tipo 2. Então, o tratamento geralmente, então, se concentra, então, na gestão dos sintomas e nas complicações, como infertilidade, acne ou obesidade. Então, o médico pode, então, prescrever medicamentos, então, para regular o ciclo menstrual, tá? Reduzir, então, os níveis, então, de glicose, né, no sangue, com o uso, então, de metformina. Ajudar, então, na ovulação com indutores de ovulação e redução, então, de crescimento excessivo de pelos com inibidores, então, dos hormônios andrógenos. Vamos, então, para a infecção urinária, que é uma outra, então, doença ginecológica que acomete bastantes mulheres, tá? Ela é, então, considerada qualquer infecção por micro-organismos que aconteça no trato urinário, tá? Dependendo, então, do local acometido, tá? Tem diferentes nomes, como uretrite, cistite ou pielonefrite, tá? Dependendo, então, do local que acomete. Então, a mulher, ela é mais suscetível, tá? A infecção urinárias pela própria anatomia. Então, a mulher tem uma uretra muito mais curta que a do homem, tá? Então, o que facilita, então, a migração de patógenos através da uretra para a bexiga. Também tem fatores, então, predisponentes para infecção urinária, como, então, a proximidade, então, da região da vulva e do períneo, hábitos de higiene, relação sexual, traumas na uretra, gravidez, o climatério, menopausa, diabetes e cálculos renais. Então, a incidência da infecção urinária pode ser mais frequente, então, na mulheres no período reprodutivo, tá? Embora possa ocorrer em qualquer fase da vida dessa mulher, tanto na infância como na velhice, tá? Como principal, tá, fator etiológico, a gente tem o E. coli, que é, então, responsável por 80% dessas infecções urinárias, tá? Porém, a gente, então, encontra vários outros patógenos que podem ser responsáveis, tá? A gente, então, tem uma ascensão, então, das bactérias por via ascendente, tá? Que, então, parte a partir da uretra, tá? Para bexiga e, por consequência, então, rins também podem ser acometidos. Embora também tenha-se na literatura que fale na via hematogênica e na via linfática também, tá? Para o desenvolvimento dessas infecções, mas mais
em muito menor quantidade do que pela via ascendente, tá? Então, a gravidez, ela é um período, então, que a mulher tem uma diminuição da imunidade celular, tá? Por isso, então, que tem-se uma maior incidência de infecções urinárias nesse período da gestação, tá? Estima-se, então, que aproximadamente 15% das grávidas são suscetíveis a quadro de infecção urinária, tá? Em algumas das vezes, tá? Sem apresentar sintomas. Então, deve-se ter um cuidado bem especial durante a gestação, porque uma infecção urinária não tratada pode vir causar, então, a um parto prematuro, tá? Abortamentos ou infecção, então, do próprio bebê. O quadro clínico, então, apresentado na infecção urinária seria, então, febre, tá? Disúria, que é aquela dificuldade de dor ao urinar, ardência na micção, polaciúria, dor lombar e dor pélvica, tá? Então, a infecção urinária de repetição é quando a paciente, então, apresenta 3 ou mais infecções urinárias durante um período de 12 meses, durante um ano, tá? E geralmente ela é resultante, então, de infecção por micro-organismos da própria flora ali do períneo, tá? Por isso, então, que o E. coli é responsável por 80% das infecções, tá? Porque tem ali no local, então, do períneo, região anal, tá? Com falta de higiene, a própria, então, uretra curta da mulher facilita com que esse micro-organismo suba através da uretra para a via urinária, tá? Então, alguns cuidados básicos que nós, mulheres, e toda mulher deve ter, então, sempre esvaziar a bexiga, tá? Após o ato sexual, é bem importante. Região, então, realizar, então, a higiene anal da parte antero-posterior, tá? Aumentar, então, a ingesta hídrica, então, quanto mais líquido eu beber, mais vezes, então, eu vou urinar e com isso, então, dificultar que essas bactérias subam através da uretra, tá? Então, quando o ato de urinar, então, faz com que essas bactérias saiam ali da uretra, tá? Então, quanto mais água, mais líquido a gente beber, mais a gente vai urinar e mais vai eliminar essas bactérias, tá? E também evitar o ato de reter a urina, tá? Então, sentiu que tá com a urina cheia, precisa fazer urinar, né? E o mais breve possível para não segurar tanto essa urina na bexiga. Então, deve-se, então, realizar investigação clínica, tá? Exames como urocultura, EQU, ou investigação, então, através da ultrassonografia, tá? Se for, então, em casos de infecções urinárias recorrentes na gravidez, pode-se, então, realizar ultrassonografia para descartar, então, algumas patologias renais, tá? Fora do período gestacional, então, urografia excretora, cistografia, tomografia, ressonância, então, são vários os exames que podem ser realizados para detectar, então, e investigar essa infecção urinária recorrente. O tratamento, então, vai depender, então, do patógeno que eu tenho, vai depender, então, da gravidade da infecção e vai depender, então, da conduta médica, tá? Vamos, então, agora falar um pouquinho sobre os miomas uterinos, tá? Então, os miomas, eles são tumores benignos, tá? Que são comuns, então, ali no trato genital feminino, geralmente, então, acomete o útero, né? São também conhecidos como fibromas, fibromiomas, tá? Tem outros nomes. Eles desenvolvem-se, então, na parede muscular do útero, né? Embora nem sempre eles causem sintomas, o seu tamanho e localização podem causar problemas em algumas mulheres, como sangramento ginecológico, dor em baixo ventre, tá? As causas, então, exatas para o aparecimento, então, desses miomas, eles não são bem estabelecidas, tá? Porém, então, tem
pesquisadores e artigos que mostram, então, uma predisposição genética a uma maior sensibilidade à estimulação hormonal, tá? Principalmente, então, o estrogênio, nessas mulheres, então, que apresentam esses miomas. Então, eles podem variar de tamanho, tá? Em alguns casos, eles podem causar, então, um crescimento bem acentuado do útero, simulando até uma gravidez de 5 ou 6 meses, tá? Dependendo, então, do tamanho. Porém, na maioria das vezes, tá? Eles vão ser múltiplos, tá? Dificilmente vai ser um mioma. Na maioria, porém, pode ocorrer, né? Então, eles se localizam em diversas partes ali do útero, tá? E são basicamente 4 tipos de miomas, tá? Pediculado, submucoso, intramural e subseroso, tá? Então, eles se dividem em 4 tipos, a depender, então, da localização deles. Então, a gente tem os miomas subserosos, que se desenvolvem, então, abaixo da camada serosa, então, na parte externa do útero, tá? E eles vão se expandir através dessa, tá? E vão dar, então, uma aparência ao útero, uma aparência nodular, tá? Tipicamente, eles não vão afetar, então, o fluxo menstrual, mas podem causar dor ali em região de baixo ventre, dor em região lombar, tá? Ele pode desenvolver uma haste ou um pedículo, tá? Tornando, então, mais difícil de distinguir de um tumor ovariano na ultrassonografia, tá? Temos os intramurais, que é, então, o mioma que se desenvolve na parede do útero e se expande para dentro, tá? Aumentando, então, o tamanho do útero, tá? E esse tipo, então, é o tipo mais comum, pode causar sangramento, tá? Porque ele se desloca, então, para a parede, então, interior do útero, né? O sangramento, então, pode ser intenso, pode causar dor, baixo ventre e região lombar, tá? Temos os miomas submucosos, que eles estão juntamente abaixo do revestimento interno do útero, tá? Eles estão, então, abaixo do endométrio. É um tipo também menos comum, tá, de mioma, mas pode causar mais problemas, tá? Mesmo, então, sendo um mioma pequeno, ele pode, então, causar sangramento maciço em grande quantidade, tá? Geralmente requer, então, intervenção cirúrgica o mais breve possível. Temos os pediculados, que são, então, inicialmente eles crescem como subserosos, tá? E se destacam, então, do útero, tá? Ficando a ele ligado apenas por uma pequena porção de tecido, então, chamado pedículo, tá? E podem também ser confundidos na ultrassonografia com tumores ovarianos, dependendo da localização dele. Os sintomas, então, tá? Na maioria das vezes não causam sintomas, tá? E apenas 10 a 20% desses miomas vão necessitar de tratamento, tá? Os sintomas também vão depender da localização, do tamanho e da quantidade de miomas, tá? Podendo, então, apresentar os seguintes sintomas, como períodos menstruais mais prolongados, com fluxo mais aumentado. Pode haver, então, sangramento fora do período menstrual, algumas vezes, então, com presença de coágulos. Quando sangramento muito intenso, pode levar a uma anemia, tá? E aumento, então, de intensidade das cólicas menstruais. Pode causar dor, baixo ventre também, sensação, então, de pressão ali na região do baixo ventre, desconforto, tá? Dor em região lombar, flancos ou pernas e dor durante o ato sexual. Pressão também no sistema urinário, pressão no intestino e aumento do volume abdominal, tá? Então, tem-se, então, as mulheres que têm maior predisposição, com idade, então, aumenta, então, com a menopausa, quando eles, então, regridem pela falta do estímulo hormonal, tá? Mulheres negras, então, apresentam um risco maior de desenvolver, então, os miomas. Aproximadamente 50% delas podem ter miomas de tamanho bem significativo, grandes, tá? Embora, então, possam ocorrer também nas mulheres
com idade aproximadamente entre 20 anos. Na maioria delas só vão o diagnóstico geralmente, então, são detectados, então, pelo exame ginecológico, tá? Através, então, da percepção do aumento do tamanho uterino. E vai ser, então, confirmada, então, com a realização da ultrassonografia abdominal. Vamos, então, para outra patologia ginecológica, que são os pruridos, tá? O que é o prurido? Então, é aquela sensação de coceira intensa ali na vulva, tá? Pode ser extremamente desagradável, então, para a paciente, tá? Geralmente, então, quando, então, tratados, tá? Desaparece, então, esses pruridos, essa coceira. As causas, então, podem ser falta de higiene ou irritação mecânica, algumas infecções na região vulvovaginais, parasitoses, né? Alergias, salinidade, tá? Após a menopausa ou em mulheres obesas, corimentos, o diabetes. O tratamento, então, vai depender da causa desse prurido, tá? Realizar, então, orientação para essa mulher procurar um médico, evitar o uso, então, de roupas apertadas e abafadas, realizar, então, higiene do local, evitando sabonetes fortes, né? Evitar coçar, toques frequentes da roupa íntima, utilização, então, de compressas frias para diminuir, então, esse prurido, e evitar também o empréstimo de material e roupa íntima, tá? O uso pessoal. Temos a leucoreia, tá? Ou os corimentos vaginais, que é, então, o corimento vaginal, geralmente esbranquiçado, de abundância variável, que às vezes pode, então, incomodar a paciente, tá? Quando eu tenho, então, um corimento normal, tá? Geralmente ele é em pequena quantidade. Ele vai ocorrer, então, na época da ovulação dessa mulher, antes da menarca ou no princípio da menstruação, tá? O corimento, então, que acontece durante a ovulação, geralmente ele assemelha-se, então, ao aspecto de clara de ovo, tá? Ele é bem como se fosse uma clara de ovo, tá? Geralmente a gente costuma, então, orientar as mulheres que, se eu tiver um corimento com um cheiro, um pouco de azedo, tá? É normal, tá? Agora, se eu tiver corimento com odor fétido, daí não é normal, tá? Então, deve-se procurar, então, unidade de saúde para identificar a possível causa desse corimento. Então, a coloração pode variar, né? Ali de transparente, aspecto de clara de ovo na ovulação. Então, ela vai variar de branca, amarelo, esverdeada, marrom, enfim, vai depender, então, do agente causador dessa infecção. A etiologia, né, vai depender, pode ser, então, fungo, parasitas, bactérias, tá? Como sintomas, então, a gente vai ter o corimento vaginal, acompanhado ou não de prurido, dependendo, então, do agente causador. Pode ocorrer irritação, hiperemia local, tá? Inflamação ali da parte do reto e vaginismo. O tratamento vai depender, então, do patógeno, tá? Depende, então, do tipo, então, de secreção vaginal. E deve-se, então, realizar de preferência, tá? A coleta através, então, do preventivo ou de meio de cultura dessa secreção para, então, iniciar o tratamento. Pode ser utilizado, então, antimicóticos, antiparasitário, antibiótico, vai depender, então, de qual patógeno levou a essa infecção. Então, como profilaxia, né, como prevenção, a gente deve evitar, então, a promiscuidade sexual, evitar, então, o empréstimo de material de uso íntimo, né, o uso de anticoncepcionais por longo tempo também, e dependendo, então, do patógeno, né, se necessário, realizar, então, o tratamento do companheiro também. A doença inflamatória pélvica, outra patologia, né, ginecológica, é uma inflamação da região pélvica que pode ser aguda ou crônica, tá?
Pode envolver tanto as trompas, ovários, peritônio pélvico e sistema vascular pélvico, tá? Ele é causado, então, por muitas bactérias que penetram, então, através ali do canal cervical e do útero para a pelve, tá? E daí vem a causar essa dor pélvica, tá? Os sintomas, então, são dor abdominal, que geralmente causam náusea, vômito, vão causar hipertermia, febre, inapetência, corrimento vaginal geralmente fétido e purulento e leucocitose. O tratamento, então, é realizado então, com uma nutrição adequada e antibiótico terapia. Temos também a endometriose, tá? Na endometriose, então, a gente tem fragmentos ali do tecido endometrial, tá? Que se encontra lá no revestimento interno do útero, tá? Então, esse tecido endometrial, ele vai crescer para fora do útero, tá? Ou seja, para outros órgãos ali da região pélvica, tá? Pode ser, então, trompas, ovário, intestinos, bexiga. As causas exatamente não se sabe, tá? Mas existem várias, então, teorias que seriam, então, que pequenos fragmentos do revestimento ali do útero, né, do endométrio, são eliminados, então, durante a menstruação e eles podem, então, subir pelas trompas em direção a ovários e adentrando ali na cavidade abdominal, tá? Outra teoria, então, que as células do endométrio são transportadas para outro local pelos vasos sanguíneos ou linfáticos, ou então que essas células localizadas fora do útero se transformem em células endometriais, tá? Então, ao certo, não se sabe a causa, mas tem-se essas teorias, tá? Às vezes, tá? Ela pode ser hereditária e é mais comum, então, em parentes de primeiro grau, como mãe, irmãs e filhas, tá? Mulheres, então, que tenham a doença. Elas têm, então, mais propensão a ocorrer, então, a mulheres, então, que tiveram seu primeiro bebê após os 30 anos de idade, ou, então, que nunca tiveram bebê, que começaram, então, a menstruar antes da época normal, tá? Ou que pararam, então, depois, tiveram, então, uma menopausa tardia. Em mulheres que têm ciclos menstruais curtos, menores que 27 dias, ou, então, por alguma anormalidade, então, ali da estrutura do útero dessa mulher. Então, os principais sintomas da endometriose são, então, dor e infertilidade, tá? Então, aproximadamente 20% vão ter apenas dor, 60% dor e infertilidade, e outros 20% apenas infertilidades, tá? Existem, então, mulheres que sofrem dores, tá? E outras que não sentem nenhum tipo de dor, tá? Depende muito. Outros sintomas, então, são cólicas menstruais intensas e dor durante a menstruação, dor no período pré-menstrual, dor durante, então, a relação sexual, dor difusa, tá? Que não se sabe ao certo em que local da pelve que está doendo, pode ocorrer fadiga, exaustão, sangramento menstrual intenso ou irregular, pode ocorrer algumas alterações ali intestinais ou urinárias, dependendo da onde cresceu esse tecido endometrial, dificuldade para engravidar e infertilidade. Então, o diagnóstico, então, é feito através, então, do exame físico e da ultrassonografia, exames, então, ginecológico e dosagem, então, de marcadores e alguns outros exames laboratoriais, tá? O tratamento, então, quando cirúrgico, tá? É realizada, então, a remoção dessa endometriose por meio de cirurgia, por laparoscopia, tá? Em alguns casos, é possível eliminar apenas os focos da doença, ou então cistos, quando tiverem ali também. Algumas situações mais sérias, então, precisam remover, então, algumas dos órgãos pélvicos, tá? Dependendo, então, da gravidade, tá? Da doença. Também é possível realizar, então, videolaparoscopia, que diagnosticará o número das lesões, se tem aderência, obstrução tubária, enfim, tá? Tudo vai depender da gravidade da doença.
Os tratamentos medicamentosos, tá? Vai existir diversos medicamentos, como analgésicos, anti-inflamatórios, tá? E para dor e inflamação. Porém, então não tem cura, tá? Permanente para essa endometriose, tá? Porque o objetivo do tratamento vai ser, então, aliviar a dor, amenizar, então, outros sintomas, favorecer, então, a possibilidade desta mulher poder ter filhos, poder engravidar e diminuir, então, essas lesões endometrióticas, tá? Então, eu separei essas principais, né, doenças ginecológicas. Se tiverem alguma dúvida quanto a elas, podem me mandar, tá? Me pedir no WhatsApp. Se tiver dúvida quanto a alguma outra doença que eu não trouxe, só me mandar, que quem sabe eu possa estar mandando para vocês também um material sobre essas. E eu espero que tenham gostado. Então, a nossa parte teórica desta matéria termina hoje, né? Próxima aula, então, a gente vai ter uma avaliação, a avaliação final dessa matéria. Então, qualquer dúvida estou à disposição. Beijo e abraço para vocês.